Isaías capítulo 6. Um texto muito conhecido e fora do meu cronograma. Mas é o que Deus colocou no meu coração. Isaías capítulo 6. Vamos ler alguns versículos, irmãos. Os irmãos encontraram? Amém? No ano em que morreu, versículo 1, o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai. Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem tomar assento, glorificando ao nome do Senhor. Será uma palavra breve, por isso eu vou correr. Amém? Nós conhecemos bem essa história. Isaías exerceu o seu ofício em Judá, num contexto de divisão, onde o reino de Israel foi repartido no meio, 10 tribos para o norte e apenas 2 para o sul, as 2 menores para o sul. Isaías está exercendo o seu ofício no sul, para os filhos de Judá. E a gente encontra diversas informações sobre Isaías, como por exemplo que a família desse homem, não era só ele que era profeta, mas a sua esposa era profeta, seus filhos eram profetas. A família de Isaías era uma família profética. E o que mais chama a atenção, uma curiosidade daquele povo, era que as profecias de Isaías eram diferentes. As profecias de Isaías sempre estavam no presente, nunca no futuro. E profecia fala de futuro. Mas as profecias dele eram: eis que eu vejo um homem clamando no deserto, dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. João Batista vai nascer 700 anos depois dele, mas ele fala como se já existisse, já tivesse nascido. Também ele vai dizer: um menino nos nasceu. Nasceu é presente.
Mas um filho se nos deu. Aí ia procurar para ver se um príncipe, um rei novo nasceu, e nada. De sorte que a história vai dizer que Isaías para aquele povo era meio pinel. Isaías para aquele povo era meio fora de órbita. Porque o que ele profetizava era presente, mas eles não viveram, não viram Jesus. Eles não evidenciaram o que ele profetizou. Então para eles pensavam, Isaías pode ser qualquer coisa, menos profeta. Mas todas as profecias deste homem, não caiu nenhuma por terra, porque ele foi chamado pelo próprio Deus. E naquele contexto a Bíblia vai dizer, desse texto que nós lemos, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu não vou entrar no mérito, porque eu quero trazer apenas uma palavra de reflexiva para os irmãos. Não é uma aula teológica. Mas eu não creio, como alguns, que Uzias era tio de Isaías. E Isaías então tinha medo, ou seja, Isaías falava as verdades que ele falava no começo. Do capítulo 1 até o 5 ele fala, ai de ti, ele aponta o dedo e fala. E alguns falam que ele falava assim, porque o rei era tio dele. Eu não creio desta forma. Porque pesquisei na Bíblia inteira, capa a capa, e não encontrei nenhuma informação, nenhuma linhagem monárquica nesse homem. O que nos leva a entender que não é por isso que ele apontava o dedo. Não é por isso que ele falava ai de ti. Então nós temos que pensar de outra maneira. E é fácil de entender, irmãos. Esse jeito ficaria mais romântico. Ele sendo tio, ficaria mais romântico. O brasileiro é romântico, ele gosta das coisas mais novelescas, né? Mas não. Quando nós analisamos a história, 2 Crônicas capítulo 26, vai dizer os feitos de Uzias. Tanto o reino do norte como o reino do sul haviam sido bombardeados. Bombardeados com reis maus. Quem não se lembra do rei Acabe? Lá no reino do norte. Quem não se lembra de Jeroboão, o pai da idolatria? Quem não se lembra desses reis, Acasias, Jezabel, que entrou ali, era para Acabe reinar, mas a mulher entrou e assumiu, e com ele já estava ruim, com ela ficou pior. Eu estou dizendo isso para mostrar para os irmãos que o contexto era de uma linhagem monárquica decaída, ruim. De sorte que o que fez o povo se apegar a Uzias? E nós entendemos que Uzias abraçou o povo. Uzias favoreceu o povo. Ele favorecia. A economia cresceu com Uzias no meio. Com Uzias no trono. A economia cresceu. O pobre e o rico tinham mesmo valor no reinado de Uzias. No reinado de Uzias não faltava trabalho. E os filhos de Israel não pagavam impostos pesados. Porque um rei justo estava reinando, e o proverbista vai dizer que quando o justo reina, o povo se alegra. Mas quando o ímpio reina, o povo padece. Então, por que Isaías estava vivendo uma tristeza, um luto? Porque os reis andavam lado a lado com os profetas. Você vai encontrar diversas vezes esses reis, profetas marcando a história deles. De sorte que tudo que ia acontecer, o profeta ia lá e anunciava. E o profeta tinha credibilidade de entrar a hora que ele quisesse no trono, na sala do trono, e falar: assim diz o Senhor. Não é para fazer dessa forma. Não vai para essa guerra que você vai perder. O profeta andava lado a lado com o rei.
Talvez aí a afeição de Isaías por Uzias, porque o rei que favorecia todo o povo, quanto mais aqueles que andavam lado a lado com ele como profeta. Eu acredito que o amor ali passou a existir entre Isaías e Uzias. A Bíblia vai dizer que Uzias se ensoberbeceu, tendo tudo feito. Estava maravilhoso o reinado. Todos elogiavam, todos aplaudiam. Uzias é o rei. Mas a Bíblia vai dizer que ele se ensoberbece, seu coração se altera com o nível de glória que ele recebeu, e a Bíblia vai dizer que ele deseja no seu coração oferecer o incensário, mas agora diferente do que antes, onde ele colocava o incensário, tinha que ir na mão do sacerdote, é eles que ofereciam. Agora esse homem chamado Uzias, pela soberba, eu sou rei, Deus não vai me matar porque eu entrei. Eu tenho autoridade sobre o reino de Israel, portanto eu posso entrar. E a Bíblia vai dizer que 81 sacerdotes tentaram impedi-lo de entrar no templo. Mas da mesma forma, o homem quando está obstinado para pecar, ele vai até o fim. E ele foi. 81 sacerdotes não conseguiu fazer ele desvencilhar, ele se arrepender desse plano. A Bíblia vai dizer que quando ele entra, e o sacerdote fala com ele, a lepra aparece na sua testa, porque ele tinha autoridade sobre tudo lá fora no reino. Mas uma coisa é a autoridade monárquica para liderar uma nação, uma coisa é a autoridade de um presidente, outra bem diferente é a autoridade ministerial, sacerdotal. Muito diferente é a questão da vocação. Uns têm chamado, outros vocacionados. Quem tem vocação tem autorização para fazer coisas que nem todo chamado pode. E ele foi. E aquela lepra o consumiu dia após dia. Pergunta para mim, de que doença Uzias morreu? De que doença Uzias morreu? Lepra. Lepra, o resultado da sua soberba, levou ele para a morte, para a cova. Quem tem nariz altivo, uma hora ou outra, vai ter que lidar com as consequências. Porque o altivo, ele bate no peito e ele diz, eu sou autossuficiente, não preciso dos outros. Aí Deus tem prazer em abatê-lo. Deus abate os soberbos. É a Bíblia quem diz. Os soberbos Deus abaterá, mas os humildes Ele dá graça. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que nesse ano, onde tudo ia bem, mas de repente nesse ano o rei morre e começa um luto, começa uma tristeza muito grande, pessoas descabelando, pessoas desesperadas, pessoas pensando que a sua vida agora estava arruinada. Que será de nós? O rei que nos favorecia morreu. Eles se esqueceram o rei. Eles se esqueceram o que Deus disse lá atrás. Quando ele disse para Saul, o povo pediu um rei para Samuel. O povo pede um rei. E Samuel fala, Senhor, eu não posso admitir. Eles estão pedindo um rei, mas o Senhor não é suficiente. E ele fala, tens tu ciúme por mim? Dá a eles o rei. Mas a maneira como deveria ser feito esse reinado era teocrático,
Deus fala e o rei apenas reproduz o que Deus falou. Não preciso dizer que isso foi deturpado. Os reis começaram a olhar para os reis vizinhos e ver como os pagãos lidavam, e começaram a lidar da mesma maneira, impondo impostos pesados no povo de Deus, o povo que saiu com eles do Egito. Agora eles mesmos se escravizam entre eles, porque o poder subiu para a cabeça. Mas Deus vai abater. E nesse reino, nesse momento de caos, a Bíblia vai dizer que, nesse momento de caos, ele olha para o templo do lado de fora. Por que do lado de fora, irmãos? Porque também estudei, Isaías não tinha linhagem sacerdotal e nem levítica. Ou seja, ele não poderia nem estar no átrio, ele não poderia entrar. Quanto menos dentro do santo lugar, aonde ele diz que estava vendo as coisas acontecerem. Ele vai dizer que ele vê os umbrais da porta, ele está vendo uma visão do lado de dentro da casa. O sacerdote já não vê mais, mas ele está vendo de dentro da casa. Só que ele está fora. Ele está lá no portão, mas ele está vendo que o sacerdote lá dentro não vê mais. A manifestação de Deus, o trono de Deus. E você quer ver como isso é verdade? Ele vai dizer que ele viu os umbrais se movendo pela voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele está tendo uma visão do lado de fora de como está dentro do templo. A glória de Deus estava inundando o lugar, mas o sacerdote não via mais. Mas a glória não estava ali por causa dos sacerdotes. A glória de Deus estava ali dentro do templo, porque ele desceu para se revelar a Isaías. É o primeiro encontro real de Isaías com Deus. A partir dali o ministério de Isaías iria mudar da água para o vinho. Porque quanto maior o nível de aproximação de Deus, maior é o nível da sua consciência de dependência dele. Quanto maior o nível da visão da santidade de Deus, maior é o nível da nossa pequenez, da nossa fragilidade, da nossa pecaminosidade. Quanto mais se aproximamos de Deus, mais entendemos que nós não podemos, não somos, não temos, tudo não. Só Ele tem. E ele desce para mostrar a Isaías algo que ele não estava vendo como profeta. Antes Isaías recebia as profecias como que gerada dentro dele. Isso é natural no ambiente profético. A profecia é gerada dentro. Ele não é algo audível, vem de dentro. Por isso que é inspiração. É algo que Deus sopra dentro do homem, e ele, inspirado por Deus, ele revelava, trazia a revelação. Então aqui nesse momento, Isaías, ele recebia as profecias dessa maneira. Mas Deus iria se aproximar de Isaías através da visão. E tudo ia mudar no chamado dele. E ele vai mostrar para Isaías a visão primeiro que vai chamar a atenção, e ele vai descrever, de tanto que a visão chama a atenção, ele descreve os pormenores da visão. Porque, irmãos, o que é o maior? O serafim ou Deus? Deus é o maior da visão. Mas ele vai descrever os pormenores de tão glorioso que é. Ele vai subindo de nível, ele vai vendo quem está mais próximo até chegar a Deus. E ele repara,
e ele vê 2 serafins. Serafins eram os seres mais santos, os seres mais santos do céu, depois de Deus, obviamente. A palavra serafim significa aquele que é como fogo. Para estar perto de Deus, tem que ser assim. E esses serafins clamavam uns para os outros. É um clamando para o outro. Santo. Ele não está falando para Deus. Ele está falando para o serafim. Porque ele tem tanto temor e reverência por aquele que ele está clamando, que ele não tem a ousadia de olhar para ele diretamente. Então ele olha para o serafim à sua frente e fala: ele é santo. E ele repete: ele é santo. Ele é santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo, e um clama para o outro. Eles não ousam olhar para ele. Tamanha reverência e amor e temor por aquele que está sentado lá. Eu já disse aqui, mas não custa repetir, que a expressão santo, santo não está em português. No original está em hebraico, kadosh, kadosh, kadosh. Uma expressão remetendo ali a uma palavra que lá no começo, lá no tempo de Isaac, quando ele encontra um poço que tinha um outro poço dentro, era um poço dentro do outro poço, era a expressão para Kadosh. Eles estavam dizendo: ele é santo, profundamente santo, infinitamente, profundamente santo ele é. Ou seja, ele é tão santo que eu não consigo chegar no limite da sua santidade, eu não consigo defini-lo. Ele é muito santo. Por isso eu não posso olhar para ele. E nós temos o privilégio de hoje falar com ele, quando dobramos nossos joelhos. Por isso que há uma necessidade de temor e reverência na casa de Deus, porque ele continua sendo santo, profundamente santo, infinitamente, profundamente santo. Ele continua sendo. E a Bíblia vai dizer: a santidade convém à casa do Senhor. Por isso que quer o culto esteja fervoroso, quer o culto esteja animado, quer o culto esteja lento, parado, não arrede o pé, não entorte o bico. Adore a Deus e aproveite a oportunidade que você tem, porque se hoje ele não vier para derramar a sua glória, nós viemos aqui para adorá-lo. Ainda se ele não vier para receber a glória, para inundar essa casa de glória, ainda assim nós estamos aqui porque ele merece a glória. Nós estamos aqui não é pelo que ele vai fazer, é pelo que ele já fez. Ele já fez muito e tudo. Nós precisamos apenas receber e ouvir a sua palavra. E como bom filho obedece ao pai, nós devemos obedecer ao nosso pai, que quer o nosso bem. E ele vê os serafins, e a terceira visão, ele vê os umbrais das portas se movendo. Lembra do anjo descendo e tudo tremendo? Um anjo descendo e tudo tremendo. Imagina Deus. É apenas uma visão, mas tudo está tremendo. Ele vê os umbrais tremendo e a fumaça correndo. De sorte que, assim como o sacerdote, quando entrava lá dentro do Santo do Santo, para oferecer aquele sacrifício no dia de Yom Kippur por todo o povo, a fumaça envolvia ele todo, de sorte que ele ficava escondido no meio da fumaça. Tamanha a glória de Deus. No ambiente da glória não tem espaço para eu aparecer ou qualquer pessoa. Só aparece a glória dele.
1 Reis, capítulo 1, vai mostrar quando Deus desceu. Asaf era o maestro, ele estava regendo. E eles começaram a cantar na inauguração do templo. A glória desceu e eles não conseguiam ministrar de pé. Tiveram que ficar sentado, tremendo, e a fumaça envolveu o ambiente. Nenhum sacerdote foi visto, nenhum levita foi visto. O que foi visto foi a glória que desceu. Quando a glória de Deus se manifesta, há tremor, há temor. Louvado seja Deus. Então disse ele agora diante das três visões, porque agora ele vai revelar a última e a mais importante. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Não é Senhor, irmãos. Lê direito. Em nome de Jesus. Versículo 5. Eu não posso ler isso sozinho, você tem que ler comigo. Não é o Senhor. É porque aqui que consiste a revelação e a interpretação. Ele é Senhor, mas aqui ele vai se revelar diferente. Eu vou ler de novo e vou te dar mais uma chance. Os meus lábios e os meus olhos viram o rei assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu o Senhor assentado como o rei assentado no alto e sublime trono. Aí a gente para analisar. Presbítero Carlos, a terra estava uma confusão, todo mundo desesperado. Isaías era um deles. E Deus estava mostrando para ele como estava o céu. Santo, santo. E ele continuava sentado. A posição de sentado é posição de controle. O rei, quando está sentado, ele está tudo sob controle. Ele estava dizendo para Isaías: Isaías, aí embaixo está todo mundo descabelando. Aí embaixo está todo mundo preocupado, não sabendo o que vai vir amanhã. Mas olha para cima, eu ainda continuo assentado sobre o alto e sublime trono. Você está me vendo de pé? Você está me vendo descabelado, Isaías? Eu ainda estou sentado no alto e sublime trono. Significa que o governante da terra pode perder o controle. O pai pode perder o controle. O pastor às vezes pode perder o controle. Mas eu ainda assim não perco o controle. Não é o rei que vai administrar a terra, sou eu que decido como será a administração. Estou assentado. E quando ele tem essa visão, ele vai mudar agora algo nele. As profecias anteriores eram ai de ti que mente. E vai, ai de ti. Só que quando ele vê a visão, ele fala, ai de mim, que vou perecendo, pois habito num povo de impuros lábios. Aí você pergunta para mim, Isaías falava palavrão? Não. Ele falava palavras que nós falamos também, palavras comuns. Só que quando Deus se aproxima, tudo em você, as tuas imperfeições aparecem, se revela. É por isso que quanto mais de oração você for, mais nítidos serão as suas fraquezas, maior a necessidade de meter a cara na terra e se esconder. Quanto mais você orar e pedir, me perdoa, Pai, maior ainda a necessidade de pedir, me perdoa, Pai, tem misericórdia de mim, sou pecador, sou miserável, não mereço a tua presença. Isso não é oração de quem caiu no pecado, que está em prostituição.
Tem gente que pensa, não, isso aí é oração só de quem está em pecado grave. Não, é a oração dos santos. E também de quem caiu em pecado. Todo santo deve orar assim: não mereço, mas a tua graça me alcançou. Não mereço, Pai, a família que tu me destes, mas o Senhor é maravilhoso e misericordioso, porque me deu uma boa família. Porque Ele, a palavra de Deus diz que Ele faz a estéril habitar em família. Depois que Ele fala a sua dificuldade, Ele confessa a Deus a sua fragilidade. Agora Deus vê nele. Agora Deus vai ver nele a oportunidade, não só de agora ser um profeta, mas também um missionário. Quando ele revela a Deus, Deus já sabia, mas quando ele revela a Deus a sua dificuldade, a sua fraqueza, Deus revela agora quem ele será a partir dali. Ele vai dizer: você é um homem de lábios impuros, Isaías. Estou parafraseando, não é a Bíblia que diz. Mas vai dizer: você tem os lábios impuros, Isaías. Você habita num povo de impuros lábios, Isaías. Eu permiti teus olhos me ver, Isaías. Se eu permitir você ver, se porventura acharia você, que eu não interveria na tua fraqueza? Se eu te revelei o meu trono, eu não posso intervir na tua fraqueza, nas tuas dificuldades? Porque é aí que ele fala: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão um serafim, porque se fosse Deus, não aguentava. E nem o serafim se aproxima muito. Ele pega com Atenas. Era um material, algo do material parecido com aço. Louvado seja Deus. E ele toca no altar do Senhor, onde estava fumegando e tinha fogo. E ele pega a brasa do altar e vai lá e coloca na boca dele. Mas a brasa de Deus não queima, não destrói. A brasa de Deus, quando toca no homem, faz ele enxergar a missão que Deus tem para ele. A brasa de Deus, quando nos toca, nos convence do pecado. A brasa de Deus, quando nos toca, ela nos aviva, nos anima. Ela nos batiza com o Espírito Santo. E ele toca. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. Olha o serafim falando. E a tua iniquidade foi tirada. E purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Esse diálogo agora lá no céu. O serafim se recolhe e agora ele está ouvindo o diálogo lá em cima. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, olha Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Após a visão da glória, após Deus tocar nos lábios de Isaías com a sua brasa, Isaías se encontra apto agora para anunciar as boas novas. E você pode estar falando, mas o evangelho é boas novas no Novo Testamento. Mas Isaías é o profeta messiânico, não é à toa. Ele já começa a anunciar que há 700 anos à frente nasceria aquele que iria resgatar eles e redimi-lo. E vai mais além.
Isaías fala de coisas que não aconteceram naquele tempo, mas aconteceram no nosso. Tamanha extensão que Deus deu para o ministério de Isaías, após ter tido a visão, ter recebido o toque de Deus nos seus lábios, e ter dito: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu pergunto agora: teu coração está disponível? Teu coração está disponível? Eu peço que os irmãos coloquem de pé, por gentileza. Teu coração está disponível? Porque se tiver, Deus pode tocar com a brasa agora na tua boca. Pode tocar com a brasa agora no teu peito, aonde você tiver fragilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele revela, quando Ele revela a Deus a sua fragilidade, Deus revela: agora você será um profeta de maior extensão. Quanto mais de mim, maior é o alcance do teu ministério. Quanto mais de Deus, maior o alcance do teu ministério. Então vamos orar nesse momento. É um culto de ceia. E a ceia, ela não é só o primeiro, uma oportunidade, né, um mês inteiro agora até a próxima, de fazer diferente. Então a ceia agora é a oportunidade de você pedir a Deus: toca com essa brasa nos meus lábios, toca com essa brasa em mim, e faz eu alcançar o inalcançável pelo poder do teu nome esse mês. E Deus irá te ajudar. Vamos orar, irmãos, neste momento. Eu gostaria que os irmãos dessem as mãos. Vamos fazer aquela corrente que nós fazemos toda a ceia. Bendito é o nome do Senhor. E nós vamos estar orando. Louvado seja Deus. E nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Oh Espírito Santo, você que não é batizado com o Espírito Santo, essa pode ser a sua noite. Você que falou em línguas, mas não fala mais, pode ser a sua noite. Se você pedir para essa brasa tocar em você, você fala. Em nome de Jesus, vamos orar. Ó Pai, a tua palavra foi pregada, Pai. Pai querido, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai, eu transmiti. Meu Deus, na minha pequenez, na minha insignificância, nas minhas dificuldades, Pai, mas eu transmiti. Meu Deus, que o Senhor a partir de agora, Pai, comece, Pai, a tocar com a brasa viva do teu altar, Pai querido. Toca, Pai, nos lábios, Pai, dos teus filhos, no coração. Toca, Pai, no coração, Pai, na mente, Pai. Toca, Pai, começa a aquecer, Pai, começa, Pai querido. Batiza, Pai, com o Espírito Santo e com o fogo, Pai. Renova, Pai, aqueles que não falam mais em línguas, Pai. Batiza agora, Pai, com esse fogo, Pai, que vem do altar do Senhor, Arabaia Céui. Remina Arabaia soube canta arabandácia. Anderbi cominaste arabandaia sou. Meu Deus, enche agora o teu povo, a tua igreja, Pai. Começa a inundar, Pai. Meu Deus, a começar pelas irmãs, Pai. Pelos jovens, Pai. Pelas crianças, Pai, pela nave da igreja. Pelos obreiros no altar, Pai. Começa, Pai, nos envolver, Pai, para que não seja Andubicaia, céu e arabaia, soube cantarabandai.
Começa a batizar agora com o Espírito Santo, Pai. Aquele que não fala mais em língua, Pai, batiza, Pai. Renova, Pai. Dá uma experiência nova, Pai. Meu Deus, se for o teu desejo, arrebata a crente aqui, Pai. Oh, arabaia céu e rebinarabaia sou. Nós te pedimos agora, Pai, reveste, Pai, com o teu poder agora, em nome de Jesus. Meu Deus, permita um quebrantamento, Pai, de espírito. Quebrantamento de poder, Pai. Aonde estiver uma alma disponível, Pai, renova ele agora, Senhor. Renova ele agora, Senhor. Ander bicominas terabandou. Espírito Santo da verdade, Tu és fiel, Senhor. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem tomar o seu lugar. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o nome do Senhor.